através do culto de domingo de hoje, que todos os santos que estão participando da desde Wakanai até Kagoshima possam ser abençoados. Quando nós recebemos a palavra do púlpito, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Independente do Japão, mas nós estamos vivendo um tempo que todo o mundo está cheio de problemas. Então, no mundo inteiro estava com problema do Covid, ainda estamos, né? E parece que não chegará um fim. Também estamos passando por uma crise econômica devido à guerra da Ucrânia e a Rússia. E no Japão, o ien está muito barato. E isso faz, né? A última vez que ficou tão barato assim faz 30 anos atrás. E na Inglaterra, o dinheiro da Inglaterra Pounds está subindo e eles estão com muitos problemas com isso. E como o problema da sociedade aqui no Japão, estamos com o problema da Igreja da Unificação. Então, estamos dentro de vários problemas e muitos santos acabam perdendo a fé. Mas na Bíblia já estava escrito que iria acontecer esses problemas em Mateus 24. Está descrito com muitos detalhes o que iria acontecer. Mas está escrito também que não é o fim. Por que Deus permite esses problemas acontecerem? Para que todos os santos possam entrar na oração, ficarem centrados e serem cheios do Espírito Santo. Para que todas as pessoas possam ser salvas, Deus permite que aconteçam problemas. Porque hoje no mundo todo, só 30% das pessoas acreditam que Jesus é o Cristo, que são cristãos. E dentro desses 30%, os protestantes são apenas 15%. Então, 90% das pessoas ainda são ímpios no mundo todo. E todas essas pessoas, elas precisam ser salvas e é por isso que Deus permite problemas acontecerem. Porque nós estamos vivendo, né, nessa época de Covid, para que as pessoas possam sentir o desejo de ser salvas. Então, Deus, ele é um trabalho de Deus permitir que os problemas aconteçam. E nós não podemos nos desequilibrar, precisamos entrar mais profundamente no Evangelho. Mesmo que as pessoas que estão lá fora tenham problemas, para elas é apenas problemas, mas para nós é uma oportunidade. Então, a palavra de hoje que nós lemos, do tema de hoje, da pregação de hoje, fala sobre isso. Então, a palavra dessa semana, ela está num casamento, né? Está falando sobre um casamento aonde é um evento de uma vez na vida e houve um problema ali naquele casamento. Acabou o vinho. Então, o noivo, como ele sabe que o casamento é uma vez só, ele passou muito tempo para preparar tudo aquilo, para que seja perfeito. E mesmo assim, aconteceu um problema, né, um imprevisto, acabou o vinho. Então, para os judeus, a celebração do casamento, ela é de 1 até 2 semanas. Então,
eles convidam os parentes, os vizinhos, muitas pessoas, né? E é uma celebração muito longa. Então, eles demoram anos para preparar isso, para que seja perfeito. E mesmo preparando, houve esse imprevisto. E aconteceu esse grande problema ali naquele casamento, mas eles colocaram Jesus como mestre deles, e no momento em que eles colocaram Jesus como mestre, houve um milagre. E essa é a palavra dessa semana. Então, hoje, eu sei que cada um está passando individualmente por um problema, mas quando você deixa Jesus se tornar o mestre da sua vida, ele pode transformar água em vinho. Então, o título de hoje é Deixe Jesus ser o seu mestre. Então, para que Jesus possa ser o seu mestre, você precisa conhecer ele, saber quem ele é. Muitas pessoas acreditam que Jesus é mais uma pessoa famosa, mas Deus, através de João, do discípulo João, do apóstolo João, ele escreveu claramente no livro de João que Jesus é o Deus Criador, que Jesus é o Salvador. Então, lá em João, capítulo 1, do 1 ao 3, está escrito: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Como está escrito aqui, no livro de João, ele trouxe a ênfase de que Jesus é Deus. Mas será que existe uma prova de que realmente Jesus é Deus? Não basta você simplesmente falar apenas de boca para fora que você é Deus, você precisa saber conseguir provar isso. Então, muitas pessoas falam, falsos profetas, eles dizem que são Deus, eles falam que são Deus, mas são falsos. Se você diz que você é Deus, você precisa provar. E para você ser Deus, você precisa ter um poder de criação, porque somente Deus é o Deus da criação. Ele criou todas as coisas. Então, Jesus, ele prova que ele é o Deus criador, porque ele transforma água em vinho. E esse Deus criador, ele pode ser o mestre da sua vida. Então, Jesus, que é o Deus criador, ele pode transformar a sua vida em um banquete. Então, esse Deus criador, ele veio como ser humano. Como está escrito em João, no capítulo 1, 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O Deus unigênito. Nós falamos Jesus o unigênito, mas na verdade é o Deus unigênito. Porque Deus veio como ser humano para o mundo, aqui no mundo. Isso está escrito lá no versículo 29. Ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é por isso que ele veio ao mundo. Porque Jesus veio. Nós fomos criados à imagem de Deus, mas Satanás enganou e nós perdemos, morremos espiritualmente. Ele levou tudo de nós. Então Jesus veio para restituir,
para nos tirar de sermos escravos de Satanás e nos tornarmos filhos de Deus, para sairmos do pecado e nos tornarmos filhos de Deus, para nos tirar do inferno e nos levar para o céu, para solucionar todos os nossos problemas. Então ele veio para trabalhar nisso, com essa função, para nos salvar. Mas as pessoas não sabem dessa verdade. Como está escrito lá em João, capítulo 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Basta você crer e você se torna filho de Deus. Jesus veio para me salvar. Ele é o Deus Criador. Como está escrito lá no Antigo Testamento, em Gênesis 3,15, ele é aquele que foi prometido, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Basta você crer que Jesus é Deus e você se torna filho de Deus. Então, no momento em que você aceita Jesus Cristo no seu coração, então ele transforma a sua vida. Mas se realmente nós aceitamos a Jesus e cremos que ele é Deus, nós precisamos testemunhar, precisamos ter algo para testemunhar. Então, para que a nossa vida possa ser realmente transformada da água para o vinho, ou realmente ser transformada em um banquete, nós precisamos viver, colocar Jesus como mestre da nossa vida. Então, talvez você fale, eu sou filho de Deus, eu acredito nele, mas por que a minha vida não é transformada da água para o vinho? Então, é melhor, se você pensa assim, é melhor que você confirme. Será que realmente você está deixando Jesus ser o mestre da sua vida ou você está sendo o Senhor da sua vida? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para que o homem obedecesse, vivesse dentro da palavra dele, para que ele fosse o Senhor da vida do homem, e não ao contrário. Por quê? Porque Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades, de tudo que a gente precisa, e ele está disposto a nos dar. Porém, nós, que não sabemos nada do que vai acontecer amanhã, nós queremos viver através do nosso esforço, pensando que a gente pode fazer alguma coisa. Esse tipo de pensamento vem de Satanás. Lá no casamento em Caná, o noivo, ele tinha preparado tudo, anos e anos, para que aquele dia fosse especial. Mas houve um imprevisto, houve um problema naquele dia. Poderia aquele banquete acabar, ele ia passar vergonha na frente de muitas, milhares de pessoas ali. Então, o noivo, ele, naquele casamento, naquele dia, ele era o protagonista, mas como acabou o vinho, ele ia passar muita vergonha. Então, quando você é o mestre, é o senhor da sua vida, acaba acontecendo essas coisas. Você passa vergonha, acontece coisas imprevistos. Então, se você vive egocêntrico, somente buscando o seu sucesso, acontece essas coisas. As coisas dão ruim, mas você precisa ser transformado para viver somente Cristo, somente Espírito Santo, somente o reino de Deus. Se você acredita em Jesus, isso quer dizer que você não é mais o mestre da sua vida? Jesus é o mestre da sua vida. Por quê? Porque se realmente Jesus é o Deus Criador, se realmente Jesus morreu e ressuscitou por você e solucionou todos os teus problemas, e se você crê nisso, é claro que você vai deixar ele ser o mestre da sua vida.
Então, a fé correta, a fé verdadeira, é a fé que crê assim. Mas quando nós lemos em Gálatas 2:20, Paulo diz que ele já estava crucificado com Jesus, ele já não vive mais nele, e sim Cristo vivia nele. Então, essa é a verdadeira forma de vida que o homem deve levar. É a forma correta. E essa forma de viver é a forma em que vai transformar a sua vida em uma vida de alegria, uma vida de banquete. Então, dentro desse problema, Jesus precisava se tornar o mestre para resolver aquilo. E somente uma pessoa dentro daquele banquete sabia que ele poderia ser esse mestre. Então, o protagonista daquele casamento não era o noivo, mas sim Jesus, e somente uma pessoa sabia. Queridos, num casamento, quem é o protagonista? Quem? É a noiva? Não, é o noivo. Jesus Cristo precisa ser o protagonista de um casamento. E a única pessoa que sabia disso era Maria. Porque Maria, ela sabia quem Jesus era. Por quê? Porque ela experimentou. Ela sabia quem tinha formado ele dentro dela, era o próprio Espírito Santo. Então ela sabia que Jesus Cristo era Deus. Então Maria fala para os serviçais: obedeçam tudo o que ele disser para vocês. Façam tudo o que ele disser. Então, naquele casamento estava Maria e também estavam os discípulos presentes. Provavelmente aquele casamento era de algum parente de Maria, porque ela estava lá como convidada. Ou talvez era um casamento de algum parente de algum discípulo de Jesus. Então, como eles estavam ali como convidados e talvez eram íntimos, eles tiveram acesso a falar com os serviçais. Então, Maria não chamou o noivo, que era o protagonista ali, mas ela chamou Jesus. E talvez para os serviçais foi muito difícil de entender, porque estava acontecendo um problema e ela chama um desconhecido. Ela sabia quem Jesus era, mas eles não sabiam. Então Jesus diz: aqui tem um pote, né? Tem alguns potes aqui que entram uns 120 litros. Então, os judeus, eles são muito limpos, né? Então, quando a gente lê o livro de Levíticos, a gente vê que eles não comiam qualquer coisa, eles sempre lavam a mão antes de comer. Então, em qualquer lugar, tinha água disponível. Então, eles criam que se Deus é santo, eles também tinham que ser santos. E eles tinham essa lei e eles cumpriam essa lei. Então, eles só comiam coisas que eram limpas, que eram puras, né? E para se manter sempre limpos, eles tinham potes que entravam 80 litros de água. Sempre tinham potes muito grandes para colocar água ali. E mesmo tendo esses potes, era muito difícil eles ter acesso à água, né? Porque eles só tinham poço e os poços eles eram muito longe. Eles precisavam caminhar, pegar um pouco de água e encher aqueles potes. Então era muito trabalhoso pegar água no poço e encher. E Jesus fala para eles: olha, enche esses potes.
Então, não era um trabalho fácil, eles estavam com um problema, não tinha o vinho, e Jesus está mandando eles encherem o pote de água, potes que entravam 120 litros. Então, é uma conversa muito louca que estava acontecendo ali, mas nenhum serviçal é, falou algo, né? Eles obedeceram e encheram todos os potes com água, como Jesus tinha dito. Então, um, um pote de 120 litros é muita água, né? Talvez se fosse um potinho de água, ia ser muito mais fácil de encher, mas, ué, por que que, né, ele está mandando a gente fazer isso nessa situação? E poderia eles indagarem para Jesus, mas eles simplesmente falaram sim, vamos fazer o que ele está mandando e fizeram. Então Jesus Cristo se tornou o protagonista daquela festa. Por que que eles obedeceram a Deus, a Jesus? Porque o servo é aquele que não indaga, é aquele que obedece. Então, naquele momento, aqueles serviçais deixaram Jesus ser o mestre deles. E eles fizeram como Jesus tinha dito. E então Jesus deu uma segunda ordem. Falou para que eles levassem um pouco daquela água para para o organizador da festa. E aí, é claro, né, que obviamente a gente vai pensar, meu Deus, tá acontecendo tudo isso e eu vou levar isso para o organizador da festa. Então, assim, esse organizador, ele era a pessoa que cuidava de tudo, né? Então, o senhor seria o noivo, mas existia também o cerimonialista ou o organizador. Então, ele que cuidava de todas as coisas ali, os detalhes. E os serviçais, eles fizeram como Jesus tinha dito, levaram para ele, e no momento em que ele toma aquela água é transformada em vinho. Então, Jesus transformou a água em vinho, e foi o primeiro milagre de Jesus. E esse milagre está escrito aqui na Bíblia, como nós estamos lendo. Então, aquele banquete que ia ser muito ruim, Jesus transformou a água em vinho e transformou todo aquele banquete, toda aquela festa em bênção. Então, o que Deus quer nos ensinar através dessa história? Deus quer nos ensinar que precisamos colocar Jesus como nosso mestre. Porque Jesus é o Deus Criador. E se você crê que Ele é o Deus Criador, que Ele é o teu único Salvador, deixa Ele ser o mestre da sua vida. No momento que você deixar permitir isso, todo o mal sairá da sua vida. Deixe Jesus como mestre da sua casa, como mestre no seu trabalho, como mestre na sua igreja. Então, nesse momento, Satanás é destruído. E tudo vai ser restituído, tudo vai ser transformado na sua vida. Mesmo que nós estamos vivendo hoje uma época de destruição, o Senhor, quando nós colocamos Ele como mestre, Ele tem o poder para transformar. Ele tem o poder para transformar o Japão em um país cristão. Por que Jesus transformou a água em vinho? Para que Ele fosse glorificado, Ele mesmo. Porque Ele é o Deus verdadeiro. Porque somente Jesus Cristo é aquele que solucionou todos os nossos problemas. Ele é o verdadeiro Deus.
Ele veio para destruir o diabo. Ele perdoou os nossos pecados. Ele venceu a morte. Ele transformou a nós. Ele solucionou os nossos problemas. Somente ele. E para que ele fosse glorificado, ele fez isso. Então está escrito em João 2,11: esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós não podemos ser o mestre da nossa própria vida, mas nós devemos colocar Jesus como mestre da nossa vida. E quando nós fizermos isso, realmente Jesus vai transformar a nossa vida. E a Bíblia nos ensina isso de uma forma muito simples, muito fácil. A Bíblia foi escrita apenas para nos dizer isso, para nos mostrar o Evangelho, para nos mostrar que nós não devemos ser o centro. Nós precisamos crer em Jesus Cristo como nosso mestre, porque ele é o verdadeiro Deus, porque ele é o verdadeiro Deus criador e o único Salvador. Basta você crer em Jesus e você é salvo. É muito claro, é muito simples, não tem um ou dois. Basta crer em Deus, basta crer em Jesus. Todo aquele que chamar o nome dele será salvo. Esse é o Evangelho. Fácil, claro, simples. Mas as pessoas, elas não conhecem esse evangelho que é tão simples, tão claro, e estão sendo destruídas, estão morrendo. Muitas pessoas não sabem. Então, Deus, ele permite coisas acontecerem para que elas possam vir ser salvas. Porque existem muitas pessoas que elas não têm nenhum problema e elas acham que elas não precisam de Deus. Então, no século 17 até o século 18, acontece essa filosofia de que o homem é o próprio dono dele. Então, o homem, ele pensa, eu não precisamos mais de religião, nós somos nosso dono, nós somos nossos deuses, nós somos Deus. E aí, quando entra no século 19 e 20, a ciência vai evoluindo e aí eles começam a dizer que não precisam mais de Deus. E aí acontece um problema no mundo. A ciência, ela não tem o poder para solucionar o problema da humanidade. A medicina não tem o poder para solucionar o problema da humanidade. Eles podem avançar e quanto mais eles avançam, mais problemas vêm sobre nós. Então, um cientista da América, ele disse que conforme a ciência for avançando, a religião, quando ele fala a religião, ele está falando sobre o cristianismo, não precisa do cristianismo. Então, as pessoas da Europa, quando eles falam religião, eles estão se referindo a cristianismo. E isso é uma mentira. Conforme a época vai passando, os séculos vão passando, as pessoas precisam de Jesus. Porque o mal, o diabo, ele só é destruído através de Jesus. E a maldição só é destruída através de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Quando nós deixamos Jesus ser o mestre, tudo isso chega ao final. E nós fomos chamados para ser o protagonista, as testemunhas. E nós, que fomos chamados para ser testemunhas de Jesus, acabamos querendo ser o dono da nossa vida. Isso é um problema. Por isso vêm os problemas. Precisamos desfrutar da oração. Muitas pessoas acham que a oração é algo difícil, mas não é. É muito simples, é muito fácil.
Porque oração é o momento em que você desfruta Deus estar com você. É o momento em que você confirma novamente estar com Deus. Porque se você não ora, você esquece de Jesus. Você esquece que Ele é o Deus verdadeiro e que Ele é o seu Salvador. E então você se torna dono de você. Então, quando você ora, você coloca Jesus como seu mestre. E então você recebe e fica cheio do Espírito Santo. Então você ora assim: Jesus, tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador. Tu és o meu Deus, tu és o meu Cristo. Senhor Jesus, me enche com teu Espírito Santo. Basta você orar assim e tudo bem. Você pode orar essa oração curta várias vezes durante o dia, porque a oração, ela nos dá poder. Vamos ver os islâmicos. Eles oram 5 vezes ao dia. Então, quando eles oram, acontece muitas coisas, né? Durante a oração no mundo espiritual. E é por isso que eles estão crescendo. É uma religião que está crescendo. Porque tantas pessoas creem no islamismo. Porque quando eles oram muito. Então, quando eles oram, os demônios, eles são invocados. E então as pessoas, elas são enganadas. E então, acontece, né, muitas coisas. Então, tem outras seitas de pessoas que acreditam que humanos são deuses, né? Então, tem pessoas que elas dão tudo o que elas têm. Heranças, patrimônios. Por quê? Porque eles espiritualmente estão mortos. E os demônios, eles trabalham e acabam sendo enganados, né? Essas pessoas. E são destruídas. E nós, o nosso Deus, é o verdadeiro Deus, o único Salvador. Porque não estamos acreditando nisso? Porque o Espírito Santo não está trabalhando. Por que as pessoas não estão acreditando? Porque o Espírito Santo não está trabalhando. Então ore. Deus, derrama sobre mim o Espírito Santo, enche-me, derrama sobre mim os poderes, derrama sobre mim poder econômico, poder sobre relacionamento com as pessoas, espiritual, físico. E quando você pedir isso, Deus vai fazer você se tornar testemunha dele. Você que é remanescente, você que é um obreiro, você que é uma pessoa que tem um negócio, quando você orar assim, você vai ser fortalecido. Quando Jesus se torna o teu mestre, você é cheio do Espírito Santo. E nós precisamos viver com essa força. É essa força que nós devemos viver. Não é através da nossa própria força. Nós não podemos ser o mestre da nossa vida, porque aí, se nós queremos alcançar pelo nosso esforço, sempre vai ter uma limitação. Então, ore. Jesus Cristo, tu é o meu Deus. Enche-me com teu espírito. Fortalece-me com teu poder. Então, através desse poder, você vai estudar. Através desse poder, você vai fazer os seus negócios. E é dessa forma que você deve viver. A oração não é algo que demora ou que toma seu tempo ou algo que tem pressão, que te dá pressão para fazer. Não, é um momento em que você vai desfrutar do seu relacionamento com Deus. Então, depois do casamento de Caná, quando nós vamos lendo o capítulo 2, nós vemos que Jesus saiu de lá e foi para o templo. Então, quando Jesus está no templo, ele olha e vê pessoas vendendo coisas ali, e ele expulsa todas aquelas pessoas que estão vendendo coisas ali no templo. Então, Jesus diz: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Lá em João 2,16 ele diz isso. E
em Marcos 11:17, ele diz que a casa dele vai ser chamada de casa de oração. A casa do meu pai será casa de oração. Então, não é através dos nossos esforços. Basta nós orarmos. Nós precisamos orar. É através da oração. E é por isso que nós adoramos a Deus. Quando adoramos a Deus, então já há uma transformação. Não só na igreja. Nós somos o templo, individualmente. Então, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, aonde estivermos. E quanto mais você ora, mais curado, mais felicidade, mais paz, mais força. Então, Deus, ele vai derramar sobre você bênçãos imensas, sobrenaturais. Então, a partir de hoje, 40 dias, nós vamos orar. Nós vamos fazer esse desafio de 40 dias. Você orar. Então, os judeus, eles oram de manhã, 9 horas, meio-dia e à tarde. São 3 vezes ao dia que os judeus oram. E os islâmicos, de manhã, de madrugada, de manhã, de tarde, à tardinha e à noite. Então, nós não vamos orar de forma por causa de um ritual, alguma coisa assim. Não, dentro da sua rotina. Dentro da sua rotina, você ora. Você tira um período, um momento para você orar nesses 40 dias. Então, nesses 40 dias, que você coloque Jesus como mestre da sua vida. E então, no dia 4 de dezembro, será o último dia, será também a cerimônia de celebração da fundação da nossa igreja. E então, nesse momento, você vai testemunhar que Jesus Cristo, quando você deixou ele no período desses 40 dias como mestre da sua vida, ele mudou a sua vida da água para o vinho. E eu creio que dará muitos frutos. E Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. E ele vai ser glorificado nesse dia. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Deus, que o Senhor possa, Pai, através, Senhor, do evangelismo, da missão, Senhor. O Senhor nos chamou para ser tuas testemunhas. Transforma a nossa vida, Senhor, da água para o vinho. Tu, que és o verdadeiro Deus, que o Senhor possa, Jesus, se tornar o mestre da nossa vida. Enche-nos com teu Espírito Santo. Derrama sobre nós os 5 poderes para que nós nos tornarmos as tuas testemunhas. Deus, toda incredulidade, toda cura possa ser destruída agora no nome de Jesus. Toda enfermidade. E que todos os dias, Pai, a partir de hoje, nós possamos desfrutar de que Tu és o nosso mestre. Que o Senhor possa derramar sobre nós toda alegria, paz e felicidade, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.